E aí, bom dia, graça e paz a você que está acompanhando a Devocional Casa da Graça aqui na série Assim na Terra como no Céu. Hoje é 9 de dezembro, nosso tema hoje é a Igreja de Deus. E aí, você já é inscrito no canal? Não deixa de se inscrever, faz chegar outras pessoas, vamos fazer essas verdades tocar outras vidas, amém? E o texto que nós vamos ler é Mateus 16, a gente continua, na verdade, lendo aquilo que nós começamos no devocional passado, Mateus 16, 18, que diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nosso tema hoje é a Igreja de Deus, a ênfase é exatamente essa compreensão sobre a igreja. Se você viu o devocional passado, você viu que Jesus estava perguntando aos discípulos o que o sistema dizia dele e o que os discípulos diziam dele, porque é possível que o sistema esteja rotulando e restringindo Deus apenas ao ambiente da religião, por ser uma coisa opcional e até dispensável. Mas quando Pedro disse assim: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, tu és o Rei enviado, tu és o Rei ungido, aquele que veio para governar aqui na terra, Jesus faz uma declaração que ele estava inaugurando um novo tempo ali. Ele faz uma declaração que diz assim: e eu te digo que tu és Pedro, assim como você disse que eu sou o Cristo, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, algumas pessoas acham que ele está dizendo sobre Pedro, que era pedra, mas ele estava dizendo sobre esta pedra, esta revelação. Que revelação? Que ele era o Cristo, que Jesus era o Cristo. Ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra igreja usada aqui por Jesus, no grego ela é mais conhecida pelas pessoas como eclésia, né? Mas na verdade, se a gente for para uma pronúncia mais próxima do correto do grego, o S no grego ele não tem som de Z, porque tem uma letra grega que é zeta, que tem o som de Z. Então o S sempre tem som de S, mesmo que ele esteja entre duas vogais, né? Um pouco de português aqui. Então a palavra seria eclesia, né? Ou eclésia ou eclesia. Essa palavra não foi Jesus que criou. Essa palavra é uma palavra muito usada pelos gregos, que tinham uma grande influência sobre a cultura daquela época. E então Jesus usou essa palavra eclésia, que quer dizer senado, governantes que foram nomeados para ser representante do governo. Escrevi aqui para ficar mais completo para você: a igreja ou eclésia são pessoas apontadas pelo governo para representá-lo. Por isso Jesus falou aqui sobre esta pedra, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja. Por que Jesus falou edificarei a minha eclésia, o meu senado, a minha igreja? Exatamente porque ele não era uma figura religiosa, ele era uma figura política, ele era um governo. Um profeta não precisa de uma eclésia, mas um rei sim, ele precisa de um senado. E por que Jesus precisaria de um senado, de um representante do seu governo, nomear representantes para o seu governo? Porque a igreja ela se tornou uma representação do reino dos céus aqui na terra. Quando Jesus concluiu o seu ministério aqui na terra, ele deixou a igreja como órgão representativo dele, para fazer o trabalho de embaixadores, para trazer ao reino de Deus todos os homens que haviam se perdido. Eclésia é uma agência do céu aqui na terra. Essa agência ela tem esse trabalho, reconciliar, trazer todos os homens para o reino de Deus. Esse é o papel da igreja, da eclésia de Deus aqui na terra. Isso é muito abençoador e valoriza o meu e o seu papel em Deus, porque a Bíblia diz que a partir do momento que nós nascemos de novo, Ele já nos deu um ministério, e ministério é serviço, um trabalho, e esse ministério é o ministério de ser igreja, de ser eclésia, ou seja, reconciliadores daqueles que se separaram de Deus em função do pecado, com o próprio Deus, para que o reino de Deus seja habitado e para que o reino de Deus seja possível ser desenvolvido aqui. Jesus não deixou o mundo na mão dos políticos, nem na mão dos educadores, nem dos cientistas ou de qualquer outra figura saliente no mundo atual. Deus deixou o mundo na mão da sua agência, que é igreja. As pessoas costumeiramente falam: eu sou de igreja, né? Muito mais no estado onde eu moro, as pessoas falam isso: eu sou de igreja. Mas você não é de igreja, você é a igreja. A igreja é um terceiro povo formado de judeus e gentios convertidos a Deus. Lá em Efésios 2 vai dizer isso, convertidos a Cristo, que dos dois ele fez um só. Dos dois quem? Gentios e judeus, ele fez a igreja. E para que ele fez a eclésia, para que ele nomeou seus senadores, para ser uma agência dele aqui na terra e atrair os homens, fazendo discípulos. Veja o que diz Mateus 28, 18 e 19, diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra.
Portanto, vão e faça discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus deu esses comandos, ele também disse para os discípulos ficarem na cidade, não sair ainda, porque ele ia ser assunto aos céus, porque ele disse, antes de vocês saírem para fazer esse trabalho de embaixador, para fazer o trabalho de ser igreja, vocês precisam receber o revestimento de poder, e recebereis poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Samaria, na Judeia, até os confins da terra. Isso é o que? É nós aqui nessa terra, que diz passagem, jaz debaixo do poder do maligno, influenciar a terra com a cultura, com o governo, com os valores do céu. Amém? Você entendeu? Então vamos confessar a palavra, eu vou ler aqui, quero que você repita, diga assim: somos a igreja de Deus, o seu senado aqui na terra. Somos uma representação do governo dos céus e fomos nomeados para trazer os homens de volta ao reino de Deus. Amém? Se foi abençoado, comente aí, compartilhe esse vídeo, faça chegar a outras pessoas. Eu espero você no vídeo de amanhã, em nome de Jesus.